Se é desafio que você queria, hoje nós estamos aqui para imprimir o touro da Bolsa de Valores de Nova York, um dos arquivos mais tradicionais da impressão 3D, mas que dá muito trabalho por causa dos suportes. E nesse vídeo a gente vai encontrar a melhor configuração para imprimir ele. Seja muito bem-vindo, o meu nome é Hugo Lopes, falo sobre impressão 3D diariamente nas redes sociais há mais de 4 anos e estamos aqui hoje para responder a uma dúvida de um dos nossos alunos que queria encontrar a melhor maneira para imprimir este arquivo, deixando o mais uniforme possível. Segundo ele, em algumas regiões, principalmente onde tinham suportes, a impressão estava ficando ruim, marcada e também ficava bem nítido aonde tinham as conexões. Então nesse vídeo eu fiz vários testes de orientações possíveis para essa impressão e também configurações diferentes de suporte. Vou mostrar todas elas para vocês agora. Fala pessoal, estamos aqui no Prusa Slicer com o nosso touro da Bolsa de Valores. Para você queira se aventurar, esse arquivo aqui é pago, mas estou deixando o link dele na descrição. A gente vai imprimir ele no tamanho original primeiro. Eu acho que uma alternativa depois vai ser aumentar ele. Mas já vamos partir de 0.16 na altura de camada. O primeiro passo vai ser pintar os nossos suportes. Então eu já vou aqui destacar regiões que tenham aproximadamente 30, ou 35 graus aqui de inclinação. Com o botão Enforce, eu já faço com que o Prusa pinte automaticamente para mim essas regiões. Eu vou excluir algumas que eu não acho que seja necessário, como essa aqui, por exemplo. A parte da boca ali eu acho que a gente pode deixar. Aqui, como está muito fininho essa região de contato, eu vou, na verdade, aumentar aqui, ó, para que a gente consiga segurar essa parte até que ele se una ao restante do touro, que aí a parte ali vai se juntar. Não vou ficar nomeando as partes fisiológicas aqui do nosso boi por razões óbvias. Nessas regiões acontece o mesmo. Quero que elas se segurem até que se juntem ali com o restante da impressão. E é isso aí, galera. Acho que isso aqui já seria o suficiente para a gente imprimir o nosso boizinho. Nas configurações de suporte, o que a gente vai fazer, tá? A gente vai colocar aqui que é para gerar, mas não automaticamente, apenas onde nós pintamos. E a gente vai usar o suporte orgânico. Nessa peça ele vai fazer mais sentido. Como a gente está imprimindo 0.16, eu vou colocar aqui 0.16 na distância, porém 0.32 na distância de bottom, para que quando ele fazer um suporte em cima da nossa peça, fique mais fácil de tirar. Na parte de baixo, ou seja, quando ele for sustentar a peça, eu quero que ele esteja pertinho para que o acabamento fique bom. Vou manter aqui a distância de interface em 0 e vou colocar 5 interfaces de suporte para que a gente tenha um bom acabamento nessas regiões. Na parte de bottom, apenas 2 já é mais do que suficiente. E agora já dá para a gente fatiar. Agora, com o nosso arquivo fatiado, já podemos imprimir e eu vou mostrar para vocês a remoção desses suportes. Bom, galera, como vocês puderam ver no teste número 1, a gente teve algumas regiões de contato do suporte com bom acabamento. Ele ficou também até tranquilo de remover, a gente teve algumas partes em que teve que quebrar com alicate, com muito cuidado, e fica até a recomendação para vocês. Suportes de impressão 3D de PLA costumam ser muito quebradiços e geram cortes. Tem inclusive vídeos aí que eu fiz durante o processo de remoção onde eu me cortei. Então cuidado, use a ferramenta, quebre eles com calma. Nessa peça ela ficou pequena e eu acho que apesar do acabamento na parte da barriga ter ficado bom e satisfatório, na cauda não ficou tão legal. E isso me pareceu um dos motivos para ver tantas pessoas imprimindo este arquivo com a proporção aumentada. Então eu vou fazer o mesmo, a gente vai aumentar o tamanho dele e reimprimir agora para ver se fica melhor. Bom pessoal, como vocês viram, na região da cauda aqui desse arquivo não ficou tão legal. Então a gente vai aumentar a proporção dele aqui. 140% é uma proporção que eu já acho ok. Quando eu estava avaliando para ver um bom tamanho, e baseado também no que eu vejo algumas pessoas imprimindo, me pareceu que é mais ou menos nessa média para que fique legal também aqui no tamanho que a gente tem disponível na mesa de impressão. A pintura de suporte eu vou manter
a mesma e também as configurações são as mesmas. Vamos ver se a gente consegue agora um resultado melhor só pela mudança de tamanho. Como vocês viram, o teste número 2 funcionou. A gente teve um bom acabamento nas regiões de suporte, mas esse suporte estava rígido demais. Estava muito difícil de quebrar, então eu acho que eu deixei ele muito resistente. Então a gente vai usar configurações específicas agora para que esse suporte fique mais tranquilo de ser removido, até mesmo mais seguro, vamos dizer. Então a gente vai agora fazer uma nova versão com suportes bem mais fragilizados, para que seja mais tranquilo de remover, tentando manter essa mesma qualidade que a gente chegou, mas sem que a gente quebre a nossa peça. Bom, pessoal, como vocês viram, temos ainda alguns ajustes para fazer, afinal não ficou tão fácil assim de remover, a gente quebrou a nossa peça. Então aqui na pintura, eu já vou dar uma reforçada nessa região que a gente viu que podia melhorar. Aqui. Também nessa outra lateral. Às vezes o ângulo ele não está tão aparente, mas ele prejudica ainda assim o resultado. Então aqui já vai melhorar. E também nós vamos diminuir a resistência nesse suporte. Então aqui que ele está em 0 e está fazendo a largura padrão, a gente vai agora fazer com que ele reduza bastante essa largura de extrusão e faça suportes mais frágeis, mas que eles consigam ainda assim sustentar a nossa peça, mas depois fiquem mais tranquilos de remover. Então eu vou colocar a largura de extrusão de 0,34. Se isso aqui ainda ficar resistente, eu posso diminuir ainda mais, mas eu acho que 0,34 vai ser o suficiente. Então vamos ver o resultado aqui dessa impressão. Como vocês puderam ver no teste número 3, agora sim a gente conseguiu tirar com mais tranquilidade os suportes. A questão da distância ali foi determinante, como vocês puderam ver, ficou muito mais fácil de retirar no contato entre suporte e peça, e a própria estrutura dele ficou mais tranquila da gente quebrar. Então ficou mais fácil de remover todas as partes, até mesmo que não de forma inteira, mas também agora muito mais seguro da gente remover os suportes da nossa peça. Uma última dúvida que ficou para mim é entender se essa é de fato a melhor orientação ou a única possível para imprimir essa peça com o máximo de qualidade que a gente queira. Então eu resolvi tentar imprimir essa peça numa orientação totalmente diferente. Então eu peguei ele em pé e não sou a primeira pessoa a ter essa ideia, tá? Eu já vi muita gente imprimindo esse touro dessa forma, mas eu me perguntei, será mesmo que faz sentido? Então eu coloquei ele suspenso da mesa e vou explicar para vocês como faz isso no Prusa Slicer. Bom, galera, eu queria testar mais uma alternativa agora para ver se a gente consegue um resultado diferente e foi colocar o touro nessa orientação. Se vocês repararem agora a minha pintura de suportes, ela diminuiu bastante. A gente tem muito menos áreas de contato com suporte, somente nas patas, chifre e algumas regiões aqui de base. Bom, pode ser que essa região fique mais agredida, mas pode ser que a gente melhore. Então vamos dar uma olhada se isso fica mais legal ou não na nossa impressão. Uma das diferenças é que agora a gente quer fazer com que isso aqui fique suspenso, porque se eu imprimir isso aqui direto na mesa, essa região de baixo aqui fica meio achatada. Então nós vamos clicar com o botão direito, adicionar uma parte e vamos colocar uma caixa aqui. Nessa caixa eu vou fazer só a primeira camada dela. Então eu desbloqueio a proporção, 0,2, coloco isso na mesa. Vou segurar o nosso touro e agora eu consigo subir esse cara um pouquinho aqui, ó. Só para que ele se afaste um pouquinho da mesa e que haja suportes ali embaixo. Acho que aqui vai ser o ideal. Beleza. Agora sim a gente pode fatiar
Como esses suportes estão todos por fora da peça e tem poucas regiões de contato, eu acho que a gente não precisa diminuir tanto assim a resistência dele, então eu vou deixar na configuração padrão, até porque eles têm que ser muito altos e verticais, então se eu deixar eles muito frágeis, pode ser que eles se quebrem. Então vamos ver se ainda assim a gente consegue remover com facilidade, isso aqui é ou não uma alternativa interessante. Bom, pessoal, como vocês viram, ficou mais fácil também de remover, até porque as estruturas de suporte formam galhos muito mais finos, contornando a peça, então a gente remove ele por fora, pela lateral. Ficou mais fácil de se remover. A cauda pegou menos suporte também, porém, eu acho que a gente deixou mais regiões com problemas de acabamento na parte de trás, imprimindo ele com a bundinha virada para a mesa. Então eu não gostei dessa versão e desse resultado nesse sentido. Como o nosso foco é o máximo de qualidade nesse arquivo, eu acho que eu manteria a impressão com ele virado para baixo, até porque as mínimas falhas que ficam de suporte acabam ficando inclusive escondidas. Na parte de trás, virada para a mesa, fica mais evidente numa região que é mais aparente na peça. Então, apesar de ser algo alternativo e inusitado, eu não achei mais eficiente. Então eu fico com o nosso teste número 3, suportes quebradiços, porém com um bom acabamento para essa peça. Lembrando que todas essas técnicas de suportes, todos os parâmetros de impressão, você pode aprender no nosso curso, o método Impressão Sem Medo. Então estou deixando o link aí na descrição se você quiser aprender muito mais sobre impressão 3D. Agradeço também aos nossos alunos que continuam mandando suas dúvidas e desafios aqui para o canal e quero saber se você curtiu esse vídeo e gostaria que isso virasse uma série. Quem sabe a gente começa a imprimir arquivos que os nossos alunos mandam para a gente e trazemos os vídeos com as configurações aqui para vocês. Comenta aí se você gostou dessa ideia. No mais, agradeço pela sua audiência, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe sua curtida e também siga as nossas redes sociais para que você acompanhe todos os bastidores desse teste. Quem estava no Instagram viu essa saga aí com o touro com a bundinha no ar. Para você que ficou até aqui, muito obrigado e te vejo no próximo vídeo.